Boa noite, professor. Boa noite a todos. Meu nome é Maria Luísa. Eu sou do quarto período de Biomedicina. Eu vou dar início ao seminário do meu grupo, composto por Camila Gomes, Beatriz Alessandra e Larissa Rosalina. E o tema que nosso grupo ficou foi o papiloma vírus humano, como é mais conhecido, o HPV. Começando por o que é o HPV? O HPV é um vírus papiloma humano que causa infecções apenas em humanos, como foi descrito há algumas décadas atrás. E ele atinge a pele e a mucosa em algumas partes do corpo, como por exemplo o interior da boca, o interior da garganta, da faringe do ânus, da vulva, do pênis e da vagina, podendo causar verrugas, lesões e até mesmo câncer nas regiões que foram atacadas pelo vírus. Hoje em dia é mais comum nós vermos casos que esse vírus causou infecções genitais. E uma vez que esse paciente foi infectado com HPV, ele poderá ter mais chances no futuro de desenvolver um câncer na área onde o vírus se instalou. E dependendo muito, ele pode ter o câncer dependendo do tipo do HPV que ele possuiu, do HPV que se instalou nele. E existem diversos tipos de HPV, por volta mais ou menos 150, e eles estão divididos em dois grupos, eles são divididos de acordo com o potencial oncogênico de cada vírus. Existem os de baixo risco, que são esses que eu botei aí no slide para vocês, e eles desenvolvem condilomas e lesões de baixo grau. E também existem os HPVs de alto risco, que são esses que podem ocasionar o câncer em algum estado que ele chegar na parte que ele se instalou. E dentre o HPV de alto risco oncogênico, os tipos 16 e 18 estão presentes em 70% dos casos de câncer do colo do útero. Já os HPV 6 e 11, que são encontrados em 90% dos condilomas genitais e papilomas laríngeos, são considerados não oncogênicos. Lembrando que o HPV pode atingir homens e mulheres de forma geral. Agora, falando um pouco sobre a transmissão do HPV. O HPV ele é transmitido por meio do contato direto com a pele ou com a mucosa infectada. E a infecção sexualmente transmissível mais comum que existe hoje em dia. São transmitidos por meio de relações sexuais feitas sem o preservativo, portanto, em situações de HPV, como de todas as outras doenças sexualmente transmissíveis, é indicado sempre o uso do preservativo, o uso da camisinha. E além disso, o HPV também pode ser transmitido pelo contato com objetos, toalhas, roupas, qualquer coisa que esteja infectado com a secreção do vírus, em contato com a pele que porventura possa ter algum machucado ou algum ferimento. E estima-se que mais ou menos 50% da população irá ter algum dia contato com esse vírus. Mas nem todo mundo terá essa doença clínica ou complicações dessa doença. E em relação a mulheres que têm o HPV e querem ter um filho, mas que ele não possui o HPV. E foi feito um estudo com algumas coreanas que constatou que 72 coreanas apresentaram o vírus e 20% delas transmitiram a doença para os seus bebês. O vírus não é encontrado na placenta e nem no cordão umbilical, então desmistifica a ideia que o contágio acontece durante a gravidez. A contaminação acontece durante o parto. Então, a melhor forma de evitar a transmissão entre mamãe e bebê é a prevenção. Sobre os sintomas. Na maioria das vezes, a infecção pelo HPV ela não apresenta sintomas. O tipo e a gravidade dos sintomas vai depender da variante do HPV e do local da infecção. O HPV ele é altamente infectante, então basta o contato com as lesões verrucosas ou planas para que se tenha infecção. O tempo de incubação do vírus varia de 1 mês a 2 anos. Por isso, tem muita gente que está infectado pelo vírus e não faz a menor ideia, porque o próprio sistema imunológico ele inativa o vírus. O sistema imunitário ele elimina a infecção do HPV por um período de 2 anos. Por isso, muita gente acaba infectando outras pessoas. Tanto o homem quanto a mulher podem sim estar infectados pelo vírus e não apresentar nenhum sintomas. A infecção pode se manifestar de duas formas, clínica e subclínica. A clínica se apresenta como verrugas
que são tecnicamente denominadas de condilomas acuminados, que possuem nomes populares como verruga de crista de galo, verruga que se parece com couve-flor, olho de peixe, que nas mulheres elas aparecem no colo do útero, na vagina, vulva, no ânus, e nos homens na bolsa escrotal, na região pubiana, no ânus, e também podem aparecer em outros locais, como na boca, na garganta, nas mãos, nos pés, em ambos os sexos. Já a infecção subclínica, ela não é visível a olho nu. Não apresentam sintomas ou sinais. No colo do útero são chamadas de lesões intraepiteliais de baixo grau, que é a de grau 1, ou de alto grau, grau 2 ou 3. Essas alterações elas não apresentam sinais como dor, coceira, corrimento ou dor na região, certo? Aqui eu trouxe essas imagens mostrando as verrugas em locais do corpo, tanto na mulher quanto no homem, que podem vir a aparecer nas mãos, como eu falei, no pé. Aqui está uma representação de um tipo de verruga que dá na maioria das vezes no pé, que é a verruga chamada olho de peixe, na boca e na parte genital na mulher e no homem. Eu vou falar sobre a incidência do HPV. Essa é a infecção sexualmente transmissível, ou IST, mais comum do mundo. Estima-se que 25% a 50% das mulheres e 50% dos homens do mundo já tenham adquirido algum tipo de infecção causada pelo HPV. Os dados mais recentes mostram que esse tipo de infecção ele vem aumentando em todo o mundo, dependendo do diagnóstico utilizado e da população avaliada. Não custa reforçar que a maioria das pessoas que estão infectadas pelo HPV, elas não demonstram sintomas ou manifestam sintomas, que podem ser verrugas ou até mesmo câncer. De acordo com uma pesquisa realizada no ano de 2018 pelo Hospital de Moinhos do Vento, na capital do Rio Grande do Sul, em parceria com o Ministério da Saúde, foram mostrados dados semelhantes a esses aqui no Brasil. Entre os 8.628 homens e mulheres de 16 a 25 anos de idade analisados, verificou a presença do HPV em 53,6% dessas pessoas. A prevalência na população feminina foi de 54,6% e na população masculina 51,8%. Os subtipos de alto risco do câncer, como já foi visto anteriormente, eles foram detectados em 35,2% dos participantes. Isso não é pouca coisa, né? O momento da infecção costuma ocorrer entre os 15 aos 19 anos de idade, porque ocorre rapidamente após o início da atividade sexual. Mas estudos mostram que é possível adquirir o HPV em qualquer faixa etária. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o diagnóstico de HPV, que se baseia num exame clínico das lesões que ele ocasiona, como verrugas anogenitais, ou da avaliação de lesões subclínicas, que não são visíveis da forma direta. Através da realização de exames como colpostologia oncótica, que é mais famoso como Papa Nicolau, que é um exame que faz como se fosse uma raspagem no colo do útero para fazer a análise daquele produto e ver se tem alguma possível anomalia no colo do útero. Mais comum o câncer de colo do útero, no caso. A colposcopia ou exame histológico também é um exame que é indicado para esse tipo de problema. No caso das lesões macroscópicas, como as verrugas, o médico pode visualizar diretamente e presumir a infecção por o HPV. Já que essas lesões são características da presença do vírus. Para a investigação de lesões subclínicas decorrente do HPV, pode levar ao câncer do colo de útero, como eu já falei anteriormente, e é realizada a coleta de células do colo uterino e também do fundo da vagina. Essas células do colo do útero são obtidas por meio de uma raspagem com uma escovinha e para realmente fazer a visualização do produto. Como eu tinha falado anteriormente,
Esse exame é para fazer uma análise, tanto a colpostologia como a colposcopia, ela é um exame para detectar realmente algum problema no colo do útero e na maioria das vezes se chama como Papa Nicolau. Bom, quando dá alguma alteração no Papa Nicolau ou há lesões visuais no colo do útero, pede a realização, no caso, do outro exame, que é a colposcopia, que tem o objetivo de delinear os limites de extensão da doença. Uma biópsia ela é dirigida a confirmar o diagnóstico de lesões percussoras de câncer. Então, se fizerem o exame, no caso, fizer a colposcopia e detectar alguma lesão, alguma doença, aí o médico pode indicar fazer uma biópsia, que é mais dirigida ao processo de realmente ter a confirmação de lesões de câncer. Já nos homens, quando há lesões, indica a realização de um exame chamado peniscopia, que também tem como objetivo visualizar melhor as lesões pequenas que podem ser ocasionadas pelo HPV ou não. Agora eu vou falar um pouco se o HPV tem cura e como funciona o tratamento. Bom, depois do diagnóstico do HPV, é comprovado, podem ser realizados tratamentos com o objetivo de amenizar os sintomas do paciente. Mas, assim, não é uma doença que a cura é rápida, assim, imediata, não. No geral, uma infecção do HPV ela dura de 1 a 2 anos e após esse período o paciente fica curado. Entretanto, quando não há lesões percussoras ou verrugas, não existe a comprovação científica de um tratamento. Nessa situação, o recomendado é que a mulher, na maioria das vezes, mantenha sempre um exame preventivo em dia. Então, o que é mais indicado pelos médicos, pelos ginecologistas, é que as mulheres sempre tenha as suas consultas diárias em dia, porque é algo mais fácil, é a melhor opção para ter um tratamento rápido e direto. Mas o tratamento das verrugas, ela também é variada e podem ser uma aplicação de substâncias ácidas no próprio consultório ou aplicações de medicamentos por cremes ou pomadas, que a médica pode indicar você fazer até mesmo em casa. Ou realmente a retirada das verrugas cirúrgica. Quando tiver assim um caso mais avançado ou que a verruga esteja muito grande. E a vacina. Bom, eu não sei se todo mundo sabe, mas assim, o vírus do HPV ela tem vacina e é a melhor forma de prevenir a infecção do HPV, que é por meio dessa vacina. Que apesar que ela só funciona para prevenção, então, ou seja, se você já está infectado com HPV, tomar a vacina não vai adiantar de nada, não vai fazer o efeito, não vai fazer o mesmo efeito. E existem 2 tipos de vacina de HPV no Brasil, que é a bivalente e a quadrivalente. No caso, a bivalente tem dos tipos 12 e 18 e é aprovada no Brasil para meninas e mulheres a partir dos 9 anos. E a quadrivalente, os tipos dela são 11 e 6. E em mulheres e meninas, pode ser indicado de ser tomado de 9 a 45 anos e homens e meninos de 9 a 20 anos. Então, no caso, a quadrivalente ela é indicada tanto para as mulheres e para as meninas, quanto para os homens e para os meninos. Possíveis complicações e o câncer. É um tumor que se desenvolve a partir de alterações no colo do útero, que se localiza no fundo da vagina. Essas alterações, elas são chamadas de lesões precursoras, que são totalmente curáveis na maioria das vezes, mas quando não há tratamento, após muitos anos, ela pode se transformar em câncer. Quase todos os cânceres do colo do útero, mais de 99%, estão relacionados a esse vírus. Desses casos, cerca de 70% são causados pelo HPV tipo 16 ou 18, embora a maioria das infecções genitais por HPV não causam câncer cervicais. As alterações nas células do colo do útero podem ocorrer muitos anos após a exposição ao vírus. Essas mudanças podem ser de baixo ou de alto grau, como eu havia dito antes. Se as células cervicais permanecerem infectadas pelo vírus,
o vírus ele pode, sim, fazer com que as células mudem e se tornem cancerosas. Pergunta muito se os homens eles podem ter algum tipo de câncer associado ao HPV. E sim, podem. Alguns tipos de HPV vêm sendo associados ao câncer de pênis e de ânus nos homens, sendo o câncer de pênis menos frequente, comparando ao câncer do colo do útero na mulher. Atualmente, não existe nenhum tipo de exame específico para detectar HPV em homens. No entanto, as verrugas genitais elas podem ser diagnosticadas e tratadas. Aqui, nessa primeira imagem, temos um colo normal, um colo com câncer, com lesão de baixo grau e lesão de alto grau. E aqui, nessa outra imagem, tem outra representação de um colo normal e com câncer cervical. Agora eu vou falar sobre a prevenção. Essa é uma das poucas ISTs cuja prevenção ela não gira em torno do preservativo, pois, como foi visto, o vírus ele se instala em outras áreas da região genital que não são cobertas pelo preservativo, o que torna a prevenção do HPV mais difícil, porque depende da pele infectada com a pele saudável, do contato da pele infectada com a pele saudável. Mas isso não quer dizer que a camisinha ela não seja eficiente, muito pelo contrário. Ela barra de 70% a 80% das infecções por HPV, portanto, ela deve sim ser utilizada em toda atividade sexual. E também a prevenção do HPV é ter um número reduzido de parceiros sexuais. Sem dúvidas, a principal medida preventiva para o HPV é a vacina. No SUS, ela está disponível para meninas de 9 até 14 anos e para meninos de 11 a 14 anos. Também está disponível para pessoas portadoras de HIV, para pessoas transplantadas na faixa etária de 9 a 26 anos. E o esquema vacinal ele consiste em 2 doses, com intervalo de 6 meses. Para pessoas portadoras de HIV, são 3 doses, sendo a segunda dose depois de 2 meses e a última após 6 meses depois da primeira. Essas foram as referências utilizadas na construção do nosso seminário. E é isso. Muito obrigada.